professores e alunos do 7º ano. Está começando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o tema da aula é, coloca na tela, por favor. Dropando com Rodrigo Coxa. Yeah! Go Big! E agora, com vocês, a professora Elaine. É com você, Elaine. Obrigada, Sheide. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Como Sheide disse, professora Elaine, vou moderar a aula da Pro Andreia. Vamos ver aí o tema da nossa aula de hoje, as habilidades. Coloquem na tela, por favor. Vamos lá. Tema da nossa aula, notícia e contexto. Habilidades, professores, deem um print, por favor. EF07LP01, EF69LP07A. Andreia. Bom dia, 7º ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Então, vou aqui dar uma bronca no Sheide. O Sheide está dizendo boa tarde. Eu não sei se ele não dormiu ou se ele acordou muito cedo, hein, Sheide? Não estou entendendo essa. Ai, professora, desculpa, eu fiquei muito ansiosa hoje com o nosso convidado. Eu estou acordado desde as 4 da manhã, já é boa tarde para mim. Ah, então agora sim, agora entendi. Então faz sentido, Sheide. Vamos aos objetivos da aula? Relembrar o gênero textual notícia e suas características, reconstruir contextos de produção, circulação e recepção de textos e reconhecer a função social e os conteúdos temáticos abordados pelas notícias, considerando as condições de produção. Vamos a uma acolhida. Vou deixar vocês aí na expectativa, antes de chamar o Rodrigo. Vamos lá, o surf é uma informação para vocês, tá? Eu não vou fazer essa pergunta, porque senão a gente vai perder um tempo aí. O surf estreará como esporte olímpico nas Olimpíadas de 2021, então, né? Mas que são as de 2020. E aí, depois vocês até coloquem aí, mas não sei se vai dar tempo para a gente falar, mas vão participando, a gente vê se dá para falar depois. Quais nomes representam o Brasil no surf mundial, tá? Próximo slide para mim. Outro. Pode passar esse. Vamos lá. Para a gente não perder tempo, então eu passei, o professor pode depois fazer isso com mais tranquilidade, tá? Eu já vou para o noticiando, para que eu consiga chamar o nosso convidado, tá? Então, olha só. Brasileiro ganha prêmio por surfar a maior onda da história. A onda de Coxa foi 61 centímetros maior, né? Rodrigo Coxa surfou a maior onda do mundo em Nazaré, Portugal, e bateu o recorde de McNamara, surfista brasileiro, repetiu, por 61 centímetros com onda de 24,38 metros. Coloquem o vídeo e aí, na sequência, o Rodrigo entra. Vamos lá? A maior onda do mundo foi surfada por um brasileiro. Rodrigo Coxa recebeu o reconhecimento oficial ontem numa premiação da Liga Mundial de Surf na Califórnia. A maior onda do mundo é essa aí, uma parede de 24 metros e 38 centímetros que Rodrigo Coxa dropou em Nazaré, no litoral português, em novembro do ano passado. Por 61 centímetros, a onda do brasileiro superou a do americano Garrett McNamara, que desde 2011 detinha o recorde mundial. Criado no Guarujá, em São Paulo, Rodrigo Coxa ganhou um prêmio de $25 mil e passou a integrar o Guinness, o livro dos recordes. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo. Agora é com você. O que você sente quando vê tudo isso? Demais. Sempre que eu revejo isso é um sonho, né, realizado. Hoje eu vivo assim extrema gratidão, realizado com um projeto de vida, né? Acho que é muito importante a gente se identificar desde novo, desde criança, a gente se identificar com alguma coisa, porque assim a gente pode ter muito tempo para trabalhar no nosso sonho. Então foi o projeto da minha vida. Eu, desde criança, assim, sempre estudei, sempre acompanhei os estudos, mas a minha vontade mesmo era pegar as maiores ondas do mundo, era conhecer esse mundão, viajar e sempre ter essa
essa gana, né, de trazer algo para o meu país e conquistar alguma coisa grande. E foi dessa forma que eu hoje me sinto super, super realizado. Muito legal. Rodrigo, você é de Jundiaí, né? Como foi começar no surf? Você já saiu de lá cedo? Como foi? Os meus pais são de Jundiaí, né? Eu nasci em Jundiaí, até hoje eles moram lá, mas teve um período da minha vida que eles vieram trabalhar no Guarujá como corretores de imóveis. Eles são economistas, mas eles vieram trabalhar no Guarujá e eu tinha 8, 9 anos de idade. E, poxa, foi uma fase incrível, assim, que eu me identifiquei muito com o surf. Eu gostava de futebol, na verdade. Jogava em São Paulo também, que eu nasci em Jundiaí, fui morar em São Paulo. Em São Paulo eu jogava futebol em 3 times diferentes. E quando eu vim para o Guarujá, eu conheci o surf, comecei a ter amigos surfistas e começamos a participar dos campeonatos, assim. Então, eu rapidamente comecei a me identificar mais com o Guarujá do que com São Paulo e com o Jundiaí. E as competições foram muito legais, porque eu comecei a vivenciar essa possibilidade de ser um profissional de surf. Embora no Guarujá aqui as competições fossem muito em questão de uma criança, às vezes não era não era muito fácil entender, porque às vezes eu perdia, ficava chateado, e quando eu ganhava, às vezes não é que nem o futebol, no futebol, quando você vence, o time inteiro vence. No surf é diferente. Quando você não vence, você fica triste que não venceu. E quando eu vencia, na época, eu venci o campeonato, só eu fiquei feliz. Então, eu comecei a questionar um pouco até o que era essa parte do ego até, né? De vai vencer um campeonato e o que significaria aquilo para mim. E a Onda Grande, para mim, foi diferente, porque a gente viaja o mundo para fora e todo mundo que surfa uma Onda Grande se sente um campeão, se sente que mesmo sem ganhar nada, eu achava que você volta para casa assim com uma satisfação maior, assim, ó. Por isso que eu comecei a gostar muito de Onda Grande. Então, a cada onda surfada já era um prêmio, né? A superação já era um prêmio, né? Porque assim, com 15 anos eu comecei a me dedicar mais para Onda Grande. E eu comecei a perceber que a gente tem os campeonatos de Onda Grande, os prêmios, mas eles são colocados em questão de imagens, as fotos, os vídeos. Então, no dia da onda, no dia do swell, né, da ressaca, todos que surfam ficam felizes, todos que surfam, né, participam, tem essa socialização ali de você fazer parte de alguma coisa irada, uma coisa grande. E no final do ano, que são os eventos. Então, eu, assim como, né, na época adolescente, eu sentia que eu percebi uma interação maior, assim, eu me sentia fazendo parte de alguma coisa, mais do que na competição. Então, a Onda Grande, para mim, foi uma forma de um prazer assim, incrível, de não só querer ganhar, mas de querer fazer parte de alguma coisa. Muito legal. Eu vou chamar agora o Shade, porque o Shade está ansioso por uma pergunta. Deixa Vamos eu lá. fazer uma pergunta. Shade. Minha vez. Oi, Rodrigo. Eu queria primeiro dizer, eu sou muito seu fã, muito. E aí eu queria saber, como é que você descobriu essa modalidade das ondas gigantes? Porque tem onda grande aqui no Brasil, porque eu também surfo, só que eu sou das ondas minúsculas, sabe? Eu sou surfista, eu surfo marolinha, sabe? Onde que eu posso encontrar uma onda gigante aqui no Brasil? Nós temos ondas grandes no Brasil por toda a costa, né? Eu gosto de falar muito de Jaguaruna, que é no litoral sul ali de Santa Catarina, e ali tem onda bem grande, que é uma laje, alguns quilômetros para fora do litoral, assim, tem que pegar um jet ski, um barco para chegar. Então, Jaguaruna, acho que é uma das maiores ondas que a gente tem. Cada vez mais aparecem outras ondas. Espírito Santo apareceu uma laje ano passado, ano retrasado, que foi bem grande, foi bem legal, chama Avalanche. Tem Fernando de Noronha, tem uma onda lá no Nordeste que chama Urca do Minhoto, que também é 30 quilômetros, até mais para fora também, que tem que pegar barco. Então, a gente tem algumas ondas aqui. E voltando à primeira pergunta, eu com 14 anos,
eu já competia, né, pela região aqui, com ondas menores no Brasil, e eu vi uma matéria, uma reportagem que falava sobre big riders, surfistas que viajavam o mundo, fazendo expedições, tinham patrocínios para desbravar ondas grandes, para surfar as maiores ondas. E eu falei, pô, é isso. Nossa, eu fiquei alucinado assim. Lembro que eu falei para meus pais na época, minha mãe, falei, eu queria muito tentar pegar onda grande, né? Até testando minha mãe no que ela ia falar. Minha mãe já, né, psicóloga, já falou na hora, falou, pô, o que você quiser fazer na sua vida, se você trabalhar, se você se dedicar, você consegue. Então vai depender de você, não é de mim. Se você se dedicar, trabalhar, cada dia que você fizer um pouquinho pelo seu sonho, você está plantando a sua semente. E aí eu tive esse suporte também deles, e acho que foi isso, cara. Foi identificação, o amor por algo, assim, por um esporte, e muita dedicação, né? Muito trabalho em cima, em questão de conhecimento, preparação física, preparação mental, tudo foi, né, gradativamente assim, foi sendo colocado para a gente conseguir, né, ir plantando essa semente saudável, sabendo que um dia a gente poderia colher algo bem grande. Bom, Rodrigo, do que você colocou agora, acho que o que mais ficou, assim, foi significativo para mim é a questão do apoio da família, né? Porque essa idade, a adolescência, né, onde eles começam a ter essas vontades diferentes, de fazer algumas coisas diferentes, acho que a sua família foi, assim, sensacional com você, né? Te apoiou e, por isso, você seguiu, né? Então, só para reforçar aí a questão do quanto a família é importante, né? Também nessas escolhas nossas, né? A gente precisa enxergar. Eu estou falando isso porque eu, como mãe, às vezes, acho que eu peco também, né? Às vezes o filho quer ir para um lado e você fala, não, pelo amor de Deus, que absurdo. E não, e você foi e você teve um apoio legal, né? Acho legal você falar isso, né? Porque nesse momento nós temos N professores assistindo, N alunos assistindo, pais assistindo. Eu acho que a gente precisa, algumas vezes, repensar, né, nessa questão. Às vezes, eu estou falando por mim agora, né? Às vezes eu me acho muito radical, assim. Eu vejo a minha filha tentando fazer algumas coisas diferentes e falo, não, tem que ir só para um lado, sabe? Sem conseguir equilibrar. Legal, achei muito, muito bom agora. Eu vou verificar com a Elaine se tem alguma pergunta chegando para você do chat, tá bom? Elaine. Vamos lá, Andreia. Não tem nenhuma pergunta, mas os professores estão falando sobre relacionando a entrevista com o projeto de vida, né? Então, eu vou aproveitar para fazer uma perguntinha para o Rodrigo. Rodrigo, fala-se muito no esporte, na vida das crianças e adolescentes, para a questão da disciplina, né? Mas, além da disciplina, né? Porque senão fica ali muito rígido, sai da questão do lúdico um pouco. Que importância que se tem hoje, a gente pode relacionar o esporte na vida das crianças e adolescentes? Olha, o esporte, ele envolve, né, a disciplina junto com o lúdico. Isso é interessante. Eu acho que o grande desafio para essa galerinha aí hoje, para todos nós, né, acho que é você fazer algo que você tenha uma responsabilidade, né, um compromisso, mas que você também se divirta, que você tenha prazer nisso, né? Eu acho que esse é o grande lance, você... não é a imposição, você tem que fazer isso. Sim, nós temos responsabilidades, mas é muito importante, eu acho, a gente linkar isso, né? Eu acho que hoje a gente vem numa era aí da especialização, né? Cada um tem as áreas hoje, elas têm, você tem que ser um especialista em alguma coisa para você ser bom, senão você é mais um. E eu vejo muito isso, cara. Assim, eu acho que as crianças têm hoje, a galera tem essa opção da internet, ela abre o mundo, né? Ela abre geral para as pessoas poderem se conectar e pegar a informação que quiser, mas é muito interessante também você direcionar, né? Direcionar alguma coisa e se tornar ali uma referência em alguma coisa. Isso é importante, porque senão você começa a ter ir para muitos lados
e se perde depois, né? Porque você fica com conhecimento de muita coisa e não foca. Então, eu acho que você ter o conhecimento junto com o prazer de alguma coisa é muito importante. Isso os pais têm que perceber isso, sabe? Cada um de nós somos um ser de luz e temos a nossa alma para brilhar por um caminho. Então, eu gosto muito eu falo, dou aula também, eu sou professor, tenho alunos também, e a gente percebe isso, que, por exemplo, para uma criança surfar, por exemplo, às vezes o pai surfa, aí quer que o filho surfe, a melhor coisa para uma criança surfar é ele ter um outro amigo que surfa, porque ele vai se juntar e vai ser lúdico, e não vai ser uma imposição dos pais. Eu estou dando só um exemplo no surf, mas a vida é assim, eu acho que quando você consegue ter um lúdico de você curtir, gostar do que está fazendo e ao mesmo tempo se dedicar e ter um suporte por trás, eu acho que é o grande lance. Você vai ser bom naquilo e vai estar plantando uma semente bastante para colher lá na frente, né? Então, acho que o caminho é esse, é juntar mesmo, né, o prazer com o dever, né? Legal, show de bola. O aluno Heitor, ele disse aqui, ele fez uma perguntinha para você. Quantas pranchas você já teve? Nossa, aí essa pergunta é mais difícil, hein? Porque eu tenho um suporte, né, de patrocínio e a gente está sempre testando pranchas. É um laboratório, né? Estou sempre usando pranchas novas e vendendo, e trocando e passando para frente. É a que é boa, fico mais tempo, já desenha outra. Então, assim, até para surfar, vou direto assim a onda gigante. A onda que eu bati o recorde tinha 10 quilos. Ela tem chumbo dentro, né? E ela é toda projetada para você surfar uma onda de muita velocidade, que ela não saia, né? Que ela consiga sustentar na água ali. Se é tanta velocidade, se for uma prancha leve, ela vai voar. A prancha do recorde, inclusive, ela tem 2 tipos de rigidez. Ela é rígida do meio para trás, não é flexível, e no bico ela é flexível, para justamente o bico ele é flexível para servir como uma suspensão. E isso numa onda pequena não tem necessidade nenhuma. Então é uma ciência que a gente vive, são muitas pranchas, não consigo nem imaginar quantas pranchas eu já tive, nem quantas eu tenho até. Eu em Nazaré, em Portugal, eu devo ter umas 20. Aqui na minha garagem deve ter mais de 20, no Tahiti tem mais de 15, no Havaí tem mais de 10, 15 pranchas. Então, assim, não consigo nem não sei. Bastante prancha. Legal. Andreia? Certamente eles ficaram enlouquecidos com esse tanto de pranchas que você falou que tem. E quem tem uma pergunta agora é o Shade. O Shade novamente. Vai lá, Shade. Minha vez de novo, minha vez. É o seguinte, Coxa, eu queria saber como é que você estuda, assim? Como é que você se prepara pra ir numa onda gigante e pra surfar, assim? Porque tem que estudar, né? Porque é perigoso. É o que eu falo. O meu esporte ele é muito estudo, né? Eu já começo estudando a meteorologia. Eu só vou sair do meu país aqui, da minha casa, do Guarujá, do Brasil, se eu ver um forecast, né, que é a previsão de onda grande suficiente para eu comprar uma passagem e ir, né? Então, a gente já sou um estudioso, né, de meteorologia, eu tenho que saber quando tem uma tormenta grande, que vai ser um dia que vai ser aqueles maiores do ano, porque eu estando presente num dia de onda gigante, eu tenho a grande chance de pegar a maior do dia e de vencer o Oscar. E foi assim que eu consegui bater o recorde. Eu estava num dia enorme e peguei a maior do dia, porque eu já comecei estudando a previsão. Aí você vai ter o estudo em questão do material que você vai usar para aquela previsão, que eu estava falando agora há pouco, da prancha certa, com o quilo certo, com toda essa abordagem de entender o que você vai surfar para ter o material correto. E aí tem toda a abordagem da equipe, que é o jet ski, é o treino com o meu parceiro, com a equipe, que a gente está ali com 2, 3 jet skis,
e é um backup, o backup do backup. Se eu tenho um jet ski ali que não me pegou, eu tenho outro atrás, todo mundo com rádio conectado. Então eu falo assim, a onda grande, a onda gigante que a gente vive hoje é a Fórmula 1 do surf. A gente depende de toda uma estrutura, depende de pessoas especialistas, cada um numa coisa que está fazendo, que nem o piloto, é muito bom piloto, tem um backup atrás que vai saber fazer um resgate muito bem feito, tem na praia os câmeras, cinegrafistas, fotógrafos que vão estar com as melhores câmeras, com as lentes corretas e bem posicionados para ter o ângulo que vai valorizar a descida da onda, que vai ter um enquadramento legal. Então, tudo isso faz parte do estudo, esse estudo que faz com que a gente acabe o dia e tenha ali uma imagem especial, uma onda bem filmada, que teve um approach bem feito e deu certo, assim, né, com segurança. Então, tudo é em cima do estudo e mais ainda aquele estudo físico e mental, né, que a gente tem que estar sempre bem conectado mentalmente, sabendo o que quer, se passar um perrengue ali, ficar bem calmo. Já aconteceu de ficar debaixo d'água há muito tempo, de ter que ficar ali calmo, bastante tranquilo, em estado meditativo mesmo, sabendo que aquilo vai passar. Então, a gente tem que estar sempre muito bem conectado com a gente mesmo. Assim, um conhecido do oceano, eu falo, é um pai, ele me ensina a me conhecer. No oceano, eu me proponho a me conhecer melhor sempre. Eu vou aproveitar esse gancho aí que você falou sobre o oceano ser um pai. Você é um dos embaixadores de um projeto chamado Atitude pelos Oceanos, né? De ações operacionais de combate ao lixo marinho. Então, você se vê também nessa obrigação, né, Coxa? Como é isso? É o mínimo, né, que cada surfista, cada um de nós podemos fazer, né? Eu acredito que a gente precisa de amor na vida, né? Tudo que a gente pensa, a gente emana e a gente sempre fala o que a gente pensa, né? A gente pode ver, a gente está sempre falando, mas é o que a gente sente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente, é um exercício. E quando você faz esse exercício para o bem, é gratificante, sabe? Então, eu sou fascinado na vida marinha. Hoje a gente pode ver vários documentários, vários estudos que os animais, a vida marinha vem morrendo devido ao plástico no mar, a sujeira. Então você vê tartarugas se alimentando de plásticos e indo a óbito. Quando você faz uma autópsia, está cheio de plástico dentro, ela come pensando que é alimento. Golfinhos, baleias. Então, assim, vários peixes. Inclusive, a gente vem comendo peixes e a gente não sabe, mas a gente está comendo peixe muitas vezes e nós estamos nos contaminando também, porque eles comendo plástico, a gente vai também estar ingerindo plástico. Então, nós mesmos somos uma vítima da nossa própria imprudência, nossa própria inconsequência, e esse projeto ele ensina, né, a gente, as pessoas que moram na praia, como cuidar do lixo. Em casa aqui a gente tem nosso lixo reciclável e para mim assim é um prazer acordar de manhã todo dia. Eu desço já com as sacolinhas do lixo, do vidro, do plástico de cada um e coloco no seu devido lugar, que ele vai ter um direcionamento. E também nesse projeto resíduos de plástico, tudo, eles são reciclados. E então a gente já tem hoje quilhas, parafinas, chaveiros, são vários artesanatos que eles fazem com o recolhimento do lixo da praia, né? Então você hoje, inclusive, você faz arte, né? Você faz arte com uma matéria-prima que está ali de graça, inclusive um favor ela ser retirada da praia, do nosso ambiente que a gente tanto ama, para servir de algo ainda, né? Algo que vai ser utilizado. Então é um dever, eu acho, não é nem questão só de gostar, mas é um dever mesmo. Rodrigo, nós ficaríamos aqui com você mais tempo
mas o nosso tempo acabou. Muito importante essa sua última fala. Eu vou pedir para você fazer, então, uma pose aí para eles fazerem a selfie em casa. A selfie de pandemia. Qual é a sua pose, Rodrigo, para a selfie de pandemia? O soquinho lá? A minha imagem, né, do Go Bigger, né, que remete ao todos nós podemos ir maior, né, ir mais, né, e além do que a gente já é, né, é o soco aqui, né. Então o Go Bigger para mim é isso aqui, cara, é o soco. E manda aí, ó. Olha lá, pessoal, a selfie de pandemia agora. Demais, Rodrigo. Rodrigo, muito, muito, muito obrigada. Adorei. Todo mundo estava aqui super ansioso por isso. A gente vai ter que marcar uma segunda parte aí, porque não foi o suficiente. Ok? Muito obrigada. Obrigado vocês, obrigado o carinho e, poxa, tamo junto. Se vocês precisarem aí, pela educação, pelo nosso país, por tudo isso que a gente vive aí, pode contar sempre comigo. E é uma gratidão aí. Tenham um bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigada, Rodrigo. 7º ano, professores e alunos. Eu sei que vocês estão gostando, a gente poderia ficar muito mais se a gente tivesse tempo, ok? Isso tudo a gente vai comentar na quinta-feira, ok? Um beijo para vocês, obrigada, produção, obrigada, Sheide, obrigada, Elaine, obrigada, Jéssica. Avaliem a aula, por gentileza. Um beijo para vocês e até quinta.